A paz, galera quatropontense, aqui quem vos fala é Guilherme Zelenski, começando hoje o nosso primeiro episódio do Power Jovem Cast. E nada melhor do que começar nosso programa com um convidado muito especial, um jovem para começar conosco, Pastor Flaviano. Obrigado pelo jovem. Estou aí para contribuir mais do que eu poderia agora, jovem, né? Obrigado, Zelenski. É uma honra para nós estar presente aqui nesse bate-papo tão legal do Power Jovem Cast. Estamos aqui à disposição. E para me ajudar hoje, temos um ilustre convidado também, o jovem Flávio. Muito obrigado, Gui, pelo convite. Trabalhar com vocês para mim é um prazer, é uma honra. E assim, eu vim sedento para fazer perguntas para o pastor. Então eu já retorno logo para ti. Então, pastor, vamos lá, vamos começar já. E o seguinte, nos fale um pouco mais sobre você. Quem que é o pastor Flaviano? O pastor Flaviano é um menino que saiu da roça. Meus pais eram agricultores. Nasci numa cidade chamada Altamira do Paraná. Mãe agricultora, pai agricultor, desbravadores, né? Na época eles abriram roças no machado, no famoso machado, na foice. E assim eles foram crescendo até que mudamos de localidade. Mas com a queda do preço da arroba do algodão, os mais antigos vão entender isso daqui. Eles acabaram até que perdendo o que tinha. E assim nós migramos para a cidade. Era uma família muito conturbada, sem respeito, sem Deus. E até que um dia a gente conheceu Jesus através de uma mulher chamada Vilma, que hoje já dorme no Senhor. E essa mulher nos apresentou Jesus, e eu sofria de vários ataques espirituais. Só que como a gente não conhecia a palavra de Deus, a gente achava que aquilo era normal. Eu chegava a correr até um quarteirão, cerca de 40, 50 metros, 60 metros, mais ou menos, metade do quarteirão até a casa dessa mulher, para pedir oração por ela, para orar por mim, que eu sentia que algo estava apertando o meu pescoço a ponto de me matar. E ali ela me encaminhou para a igreja, pediu para que um pastor orasse por mim, eu fui ao culto. E naquele culto lá, para mim foi um culto muito bom, mas continuei com a minha vida normal. Eu sarei, fiquei bom, voltei à minha vida cotidiana. Dali uns dias novamente voltou aquele mal que me perseguia. E eu fui até a casa dessa mulher chamada Vilma, e ela falou assim: olha, você precisa entregar sua vida para Jesus, e eu não vou mais orar por ti. Aí quando o pastor fez um apelo lá na igreja, Assembleia de Deus, em quarto centenário, o pastor Donizete, e eu confessei Jesus como meu Salvador, eu e minha irmã chamada Juliana Souza. E ali começamos a nossa vida, nossa carreira cristã, vamos dizer assim. Mas como todo jovem, com altos e baixos, a gente acabou se afastando dos caminhos do Senhor. E mais uma vez, passando pela amarga experiência que no mundo não compensa ficar, retornei à igreja. Conheci uma menina de outro ministério. E comecei para a igreja novamente por causa dela. E o mais interessante de tudo, ela se afastou e eu continuei. Ouvi duas mensagens que nunca mais saiu do meu coração. Uma mensagem sobre José do Egito e outra mensagem sobre Abraão. E tudo o que aquele pastor dissertou naquela noite, do sábado e na noite do domingo, aquilo foi pregada literalmente no meu coração, que está aqui até hoje. Dali em diante, comecei a servir a Deus com mais eficácia, com mais interesse. A minha adoração era mais sincera, porque eu não estava mais na igreja por causa de uma menina, mas sim porque eu entendi o verdadeiro significado de estar adorando a Deus. Mudei de estado, fui para outro estado, trabalhava na roça, fui para outro estado trabalhar na área têxtil. Tive experiência com camisaria, lojas que fabricava calças, shorts, e assim por fim. Conheci toda a área têxtil, porém eu não gostava. Eu só trabalhava porque eu era obrigado. Durante o período que eu fiquei em Rio do Sul, Santa Catarina, Deus falou muito comigo, que ia chegar o momento que eu iria voltar. O interessante é que eu abri a minha Bíblia e falei assim: Deus, fala comigo. Isso não é um método correto, mas Deus, dentro da minha simplicidade, da minha ignorância,
Deus ali se revelou para mim dizendo, olha, o teu prazo aqui em Rio do Sul, Santa Catarina, é de 1 ano e 4 meses, que foi a duração de Davi na terra dos filisteus. E eu falei, olha, quase deu certo, porque para dar 1 ano e 4 meses, eu teria que ir embora quarta-feira, mas eu só vou sábado, porque eu tenho que despedir dos meus amigos. Na terça, os meus amigos fazem uma despedida para mim surpresa, me leva presente e tudo mais. Na terça, o meu pai liga para mim novamente, dizendo, olha, eu comprei um negócio, estou passando para ti, só que você tem que estar aqui no máximo até sexta. Então você teria que sair daí amanhã. Montei no ônibus na quarta-feira, cheguei na quinta-feira de manhã, no meu destino, e passados-se alguns anos, me lembrei dessa situação que ocorreu e fui somar a duração do tempo que eu fiquei em Rio do Sul, Santa Catarina, 1 ano e 4 meses. E ali eu comecei como dirigente de jovens, lá em Quarto Centenário. Conheci a minha esposa depois de 1 ano e meio, mais ou menos. Eu não queria me relacionar com ninguém. E até que eu encontrei a minha esposa. Tive um relacionamento antes disso com uma juíza lá de Curitiba. Foi um relacionamento muito tóxico. Aquela pessoa que queria dominar a minha vida, não queria me dar escolhas, né? E eu entendi que aquilo não era de Deus para mim. Conheci a minha esposa, namoramos por 11 meses, casamos, tivemos o primeiro filho, depois o segundo filho. O segundo filho, que é a filha, né? A gente já estava dirigindo a obra de Deus em Terra Nova do Piquiri como missionário. Nós tínhamos uma banda que nós cantávamos por todas as partes, chamada Banda Adoração. Eu era o vocalista dessa banda, juntamente com a minha esposa e minha sogra e mais outros componentes. E saí dessa banda devido ao fato de a gente ter aceitado a missão de dirigir igreja, porque 15 dias antes dessa missão, a gente estava cantando em um congresso em Encantado do Oeste. E ali nesse congresso, um pastor que estava pregando não me conhecia e falou assim: jovem, Deus manda eu te dizer, dentro de 15 dias você vai estar em outra localidade e sou eu que estou te levando. E a minha esposa chegou em casa, começou a chorar. Ela falava assim: por que eu fiz isso? Meu Deus, eu sou muito burra. Eu falava que não queria casar com um homem que usava terno, porque ia ser esposo de pastor, e esposo de pastor sofre muito, eu não queria ser esposo de pastor. Por que eu fui aceitar? Você me enganou. Falei, não, nunca te enganei, desde quando você me conheceu eu já usava terno. Não, mas você nunca falou que queria dirigir igreja. E agora aquele rapaz vem e fala isso, você vai aceitar? Falei, amor, que seja feita a vontade de Deus, aí tá vendo, você quer ir? Eu falei, não, mas claro que eu quero ir, se for da vontade de Deus. Amém. E minha esposa sempre foi resistente a ser esposa de pastor, porque os relatos que a gente ouvia nas perseguições de esposas de pastores, perseguições de filhos, eram muito frequentes. E passou mais alguns dias, 2 pastores me visitou e me ofereceu. Nós estávamos orando e sentimos da vontade de Deus convidá-lo para estar dirigindo a igreja de Terra Nova do Piquiri. Ela já começou a chorar. E ele falou, calma irmã, a irmã não tem que aceitar agora, vocês vão orar primeiro. Cheguei em casa, ela chorando, falei, amor, calma, vamos fazer uma prova com Deus? Porque assim, se Deus não se revelar, a gente não vai. Ela falou, certeza? Que forte. Você é homem para isso? Falei, claro que sou. Falei, então a gente vai orar e vai dormir. Se Deus não falar com você, porque comigo já falou, a gente não vai. Mas se Deus falar, você vai ser honesto e dizer para mim que foi Deus. Aí ela se acalmou, oramos, deitamos, dormimos. No outro dia pela manhã ela acorda dando risada. Eu falei, o que foi, amor? Aconteceu alguma coisa? Ela falou, não. Deus me visitou em sonho. Deus me visitou em sonho e me mostrou toda a nossa trajetória. E eu senti paz. Havia uma água muito linda, cristalina, que descia sobre os nossos pés. E ali tinha 3 degraus, e eu e você descia os 3 degraus. Depois tinha uma cerca de arames enfarpados, você foi passar sozinho, você enroscou no arame. Um anjo veio para mim e falou assim, ajude ele a atravessar, porque sozinho ele não vai conseguir.
Por isso que o ministério, ele não é solo, ele é de uma só carne. Que forte. E ela pegou e tirou os arames da minha roupa, destravou, de repente nós dois estávamos no outro lado. Observa que não foi ela que enroscou, foi eu. Porque jamais eu conseguiria atravessar se ela não estivesse do meu lado. Por isso que eu fico muito ofendido quando pessoas ofendem esposa de pastores, porque o ministério, ele é para o casal. Eu tenho a responsabilidade, mas ela me ajuda nessa responsabilidade, porque ela é uma só carne. Que forte. Quando chegamos no outro lado, tinha uma campina muito verde, várias pessoas. Eu falei, mas quantas? Ela falou, centenas de pessoas, sentadas no gramado e nos assistindo. Tipo aquela imagem de tela de descanso do Windows, do Windows 97, eu acho, 2003, né? Aquela tela de descanso, aquele gramado assim, aquele monte de gente sentado. Dali, Deus então nos levou para dentro da igreja. Esta igreja, ela tinha 2 pisos, olha só. E tinha uma construção no 2º piso, do lado de lá. E dentro da casa tinha um monte de pau podre e louça suja. Uma mulher me ajudava a lavar aquela louça. E aquela mulher falou assim, irmã Damares, esses pau podres, vamos jogar lá fora e ponhar fogo? Ela disse, não. Os pau podres a gente só vai mudar de lugar. A gente não vai ponhar fogo. Passando o tempo eu entendi. Eram pessoas que estavam dentro daquele ministério que eu não poderia perder eles, mas eu poderia mudar eles de lugar para que Cristo não perdesse a alma deles. Então a alma, de pior que ela seja, que seja uma prostituta, um homossexual, um ladrão, um mentiroso, psicopata, até mesmo um suicida, homicida, Deus deu seu filho para morrer por ela. Deus não entrega essa alma nas mãos do diabo jamais, e Deus jamais desistirá de qualquer alma que seja o grau do seu pecado. Deus não desiste. E o sangue dele validou na cruz do Calvário perdão também para todas essas pessoas. E aí, passou-se os dias, recebi uma proposta de vir para Marechal. Quando nós chegamos na igreja para olhar o local, era o sonho da minha esposa, a igreja, e o 2º piso em construção. Ela falou, amor, é a igreja que Deus mostrou há 3 anos e meio atrás. Então Deus mostrou para nós. E ali pastoreamos a igreja do bairro Boa Vista por 9 anos. Pegamos ela com 16 membros e deixamos ela no dia que eu despedi na casa de 230, alguma coisa depois da nossa despedida. Ela tinha 200 cadeiras e todos os cultos a gente colocava cadeiras lá para as pessoas congregar. E assim eu vim para 4 Pontes. Mas nessa trajetória eu tive muitos percalços. A minha esposa começou a entrar numa depressão, porque tudo aquilo que ela temia aconteceu. Perseguição com os filhos, perseguição com ela sendo a minha esposa, e ela começou a sofrer. E a igreja aprendeu que depressão é demônio, não é psicológico. Então, quando a gente se falava, fulano está com depressão, a pessoa fala, outros radicais diziam, vai lá e expulsa que é demônio. Porque depressão, isso não é de Deus, isso é coisa do diabo. Mas eu sempre fui uma pessoa diferente. Eu sempre busquei mais uma alternativa, sempre busquei conhecimento. Fiz a minha primeira faculdade, fiz minha segunda, minha terceira, quarta, terminando a 5ª agora. Sempre buscando conhecimento na área de psicologia, na área de psicanálise. E justamente para poder entender, porque muitas pessoas sofrem com depressão, transtorno do TAG, síndromes de pânico e etc. E ali eu pude tratar a minha própria esposa. Mostrar para ela, fortificar ela que as palavras não poderiam feri-la emocionalmente. Não que ela é uma pessoa dura, ela é uma pessoa normal. Só que chegamos num estágio, o que nos pode nos ferir é um tapa ou um soco, não uma palavra. Nesse século que estamos vivendo, a mídia, o globalismo está nos ensinando a ser feridos com palavras.
Antigamente se resolvia tudo fácil. Nesse intervalo, trabalhei por 5 anos no presídio de Marechal, levando a palavra de Deus para os detentos. A minha esposa me acompanhava também. Eu fazia ala masculina, ela pregava na ala feminina. Batizei mais de 21 pessoas dentro daquele presídio. Alguns são até pastores. Fiz um trabalho voluntário, escondido. Eu não me mostrava para a sociedade isso daí, porque o que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Aí até que chegou um momento que os vereadores de Marechal Cândido Rondon, na pessoa do Gordinho do Suco, Cleito Freitag, e outros, aprovaram ali uma, eu posso dizer ali uma identidade de cidadão honorário para mim. Agora eu tenho dupla cidadania regional. Eu sou de Altamira do Paraná e de Marechal Cândido Rondon. Recebi o título de cidadão honorário por causa desses trabalhos e de outros centros de recuperação que a gente ia ajudar. Também atendimento a domicílio com pessoas que sofrem na área que são pessoas dependentes químicas, né? E isso foi reconhecido pela cidade, recebi o título e assim eu já estava morando aqui em Quatro Pontes. E mesmo eu morando aqui em Quatro Pontes, eles decidiram me dar esse título. Eu não esperava, nunca pedi, mas me deram. E eu sou grato a Deus pelo trabalho que Deus tem realizado na minha vida, na minha família, nas pessoas que estão à minha volta. Cheguei em Quatro Pontes, conheci pessoas maravilhosas, pessoas que eu não acreditava que eu ia conhecer pessoas maravilhosas também, como eu conheci lá no bairro Boa Vista. E estou muito feliz. A igreja hoje não cabe às pessoas, a gente tem uma preocupação boa, né, de aumentar a igreja porque ela está cheia. Tudo isso não é fruto só do meu trabalho, isso é a vontade de Deus que eu só tenho apenas seguido e as pessoas que têm também aceitado esse desafio de estar trabalhando comigo. E esse é o pastor Flaviano Queiroz de Souza. Animado, alegre, algumas pessoas às vezes ficam até bravas. Esse cara é muito feliz, muito alegre, não precisa fazer essas brincadeiras. Só que as brincadeiras que eu faço, elas não machucam ninguém. Elas não humilham ninguém, desprezam. São brincadeiras que só fazem a gente descontrair um pouco, né? Para sair daquela rotina que muitos ficam, porque Jesus era um cara descontraído. Jesus era um cara descontraído. E eu quero ser somente a sua imagem e imitar ele como ele andou e nos mandou a fazer. O pastor Flaviano, fora dos cultos ali, vai ter muita figurinha do pastor Flaviano, vai ter muito jogo de ping-pong. Inclusive, uma recordação pra ti, né, pastor? Que ali foi complicado, né? Mas tivemos ping-pong, futebol, tudo que tiver ali, o pastor tá junto. Tô junto. Tá brincando, tá se divertindo junto com a gente. Como se diz o ditado, você ser descolado, isso não significa que você não seja espiritual. Você ser uma pessoa alegre, feliz, até porém que gente triste não vai entrar no céu. Isso não te torna pecaminoso. Você pode fazer brincadeiras, até piadas, desde que você não fere a conduta, tanto espiritual como conduta moral do seu próximo. Isso nada te impede de você ser feliz, mas tem gente que são tão radicais que, por você fazer uma brincadeira que eles não fazem, né? Uhum. Eles falam, esse cara aí não é espiritual, olha, brinca demais. Mas aí, pera lá, vamos colocar uma balança para pesar isso daí. Essas brincadeiras estão ofendendo? Não. Está desprezando, está humilhando? Não. Então, deixa o cara. E até bem pelo contrário, eu acredito, né, pastor, te conhecendo e convivendo com o senhor, que o fato do senhor conversar, brincar e se pôr no nosso meio, cria uma intimidade, uma amizade muito maior. Eu, por exemplo, confio muito mais em conversar com o senhor, e acredito que todos aqui no nosso redor, porque o senhor dá liberdade, porque a gente se sente confortável na sua presença. Sim. Obrigado. Com certeza, é uma coisa que traz esse ar mais amigável, né, do que você ser uma pessoa fechada, uma pessoa que, não, comigo não tem isso aqui, comigo é assim, assim. Não, assim a gente traz um clima de descontração, né? Porque quando se fala de pastor, as pessoas têm um receio. Meu Deus, como é que eu vou falar com ele? Como é que ele vai me ouvir? Como que ele vai me responder? Como se a gente fosse... Vai me condenar, né? Condenar. Vai me condenar por isso. Condenar, culpar, jogar fora. Não. Eu faço de tudo para preservar uma alma.
Não importa o tamanho, a condição, a cor, não importa a condição da pessoa. Eu faço de tudo para preservar essa alma. Só que tem um porém, o meu caráter. A pessoa pode ter poder aquisitivo, pode ser grande ou baixo, forte ou fraco, pode ter influência ou não ter influência. Se eu estou dentro da verdade, estou convicto naquilo que estou pregando, eu não me prosto para ninguém que venha sobre mim com essas pressões, porque ele ou ela já fez isso com outros que já passaram, até mesmo já conheceram na vida. Desde a primeira igreja que passei, pessoas que estão dentro do ministério vêm tentar, né, nos dominar, querer reger a igreja por trás do pastor. Então eu sou um cara, vão arrumar problema comigo porque eu não aceito. Eu tenho um caráter que eu não permito isso daí. Agora, se Deus falar para mim faça, eu faço. Se Deus falar para mim deixa, eu deixo. Se eu sentir paz que algo tem que acontecer, eu deixo acontecer, porque Deus me deu paz. Fora disso, o meu caráter nessa questão é irrefutável. Não aceito mesmo. Senão, eu deixaria de ser pastor, sim, continuaria sendo supervisor da Chevrolet, vendendo carro, ganhando muito dinheiro. Abriria então, apesar que eu já atendo como psicólogo, né, gratuitamente, não cobro nada, atendo toda semana, inclusive daqui um pouquinho, já tenho uma sessão com um rapaz lá dos Estados Unidos para me atender. E eu não tenho cobrado nenhum centavo, porque eu fiz um propósito com Deus, de não cobrar por enquanto. Não sei qual vai ser o prazo de validade desse propósito. Até o dia que Deus deixar paz no meu coração, não vou cobrar. Tenho atendido pessoas homossexuais, pessoas que sofrem de transtorno, de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, que depressão e ansiedade não é a mesma coisa. Cada um está ligado no passado e outro está ligado no futuro, né? Acima do pânico, necessariamente, às vezes não está ligado na depressão, às vezes está ligado na doença do TAG. E a gente vem tentando fazer o melhor, não só pela igreja, pela sociedade, porque a visão de Jesus é visão mundo. Se Deus deu seu Filho ao mundo inteiro para que o mundo fosse salvo por Ele, Ele amando o mundo, a minha visão não pode ser só a igreja de 4 pontos. A minha visão tem que ser cidade de 4 pontes e a região e o mundo. Sim. Essa tem que ser a minha visão. Eu não posso ficar com uma visão dentro de 4 paredes. Até por isso, esse é o objetivo do podcast. Exatamente, o podcast que veio para abranger, né, o máximo de pessoas possíveis e trazer a palavra para pessoas que não têm a possibilidade de vir até a nossa igreja, conhecer o pastor Flaviano, ou até mesmo pessoas que nunca ouviram falar do pastor Flaviano e agora, talvez um corte, talvez da timeline do YouTube chegou a ver esse podcast e falou, não, vou dar uma oportunidade e vai conhecer o pastor Flaviano, né? Então, show. Assim, o podcast veio com esse intuito, né? Cada vez mais legal. Estamos abrangendo. Muito obrigado. Vocês são fera. Então, pastor, nessa tua jornada como pastor, tenho certeza que teve muitos momentos marcantes. Saberia me dizer um momento que você fala assim, esse momento aqui me marcou de um jeito que... Olha, teve vários, né? O primeiro momento marcante na minha vida foi o meu casamento. O segundo momento, que não deixa de ser importante como o primeiro, nascimento do meu primeiro filho. O terceiro momento, o nascimento da minha filha. O momento que eu assumi a igreja. Então, assim, tem vários momentos na minha vida que eu não consigo discernir qual foi o melhor. Porque cada vez que um momento desse acontece, para mim ele é o melhor. Então, todos eles têm valores para mim que o dinheiro não tem como pagar. Então, momentos importantes, a chegada minha aqui foi importante. Né? A recepção das pessoas para mim, com a cidade, os irmãos, foi importante. Algumas pessoas da cidade me encontram na rua, você que é o pastor? Sim, por quê? Esperava um velho, gordo, baixinho, de bigode. Mas todo pastor tem que ser assim agora, né? E aí me vejo brincando com as pessoas, conversando, né? A palavra correta é simpatizando. Mas por quê? Eu não vou conseguir ganhar as pessoas com a radicalidade extrema, mas sim sendo cristão, sendo justo, tendo caráter,
caráter conjugal, caráter espiritual, e ao mesmo tempo sendo amigo delas, mostrando Cristo através da minha vida. Então, o que eu tento mostrar para as pessoas é que Jesus Cristo, ele era 100% homem, a Bíblia fala, como também foi 100% Deus. Aí tem comedores de feijões que querem ser 100% espiritual. Ele não anda na rua, ele levita, de tão santo que ele é. E se acaso um pastor, uma pessoa comentar, dar uma risada, nossa, esse cara não é espiritual, porque ele não está levitando como eu, de tão santo. E quanto mais santarrões são essas pessoas, mais pecados elas têm escondidos. Porque a pessoa que não teme essas coisas não cobram isso. Agora, como eu não temo essas coisas, como eu não faço isso, não fico cobrando. Quando uma pessoa chega ferida, a minha intenção é ser médico, é chegar ali e curar aquela pessoa. Não julgar lá, eu sabia que você ia cair, você tem cara disso mesmo. Não, o nosso papel é dizer, porque fizeste isso, amigo? Foi o que Jesus falou para Judas. Por quê? Você tem tudo aqui. Você tem o Guilherme, você tem o Flávio, você tem o Rafael que te ama. Pessoas que sempre têm te abraçado. Por que fizeste isso? Ah, é porque isso, aquilo. Então eu vou te ajudar agora nesse ponto fraco. Guilherme, Flávio, olha, fulano está sofrendo. Fulano está sofrendo nesse ponto. Vai lá, cuide dele, ajude ele. Isso é igreja. Não é somente fazer o papel de trazer e não manter. A igreja tem que trazer, manter, curar, transformar num discipulador, discípulo, e esse discípulo ser transformado em um discipulador para discipular outras pessoas também que precisam de Jesus, como nós também precisamos. De graça recebemos e de graça nós damos. Tem algum... Pastor, uma coisa que às vezes fica, um questionamento que fica para muita gente às vezes é a questão da sua vida. Eu respondo se eu quiser, tá? Ah, não. Claro, toda a liberdade para o senhor. Não, mas pode perguntar, pode perguntar. É o seguinte, a sua vida circular, como o senhor, é difícil conciliar ela com a vida de pastor? Porque a gente entende que o senhor, ele tem tanto a vida espiritual que o senhor tem que cuidar, assim como nós todos, como um rebanho, porque a igreja também, eu pelo menos tenho a visão de que ela funciona, vamos dizer assim, mais ou menos, infelizmente, como um negócio. Então tem toda a área daquele grupo ali da igreja, mas o senhor também tem a sua vida fora dali. E para o senhor conciliar tudo isso, é muito difícil? Não. A minha vida secular, eu tenho os meus negócios particular. Nossa, tá roubando a igreja, né? Agora peguei. Isso justifica no fato... Quando eu mudei de quarto centenário para Assis Chateaubriand, falando agora da minha vida material, secular, eu abri um negócio juntamente com o meu sogro. Melhor, o meu sogro abriu um negócio juntamente comigo, né? Ele era mais velho do que eu, ele que deu a ideia. Mas o negócio não deu muito certo, não relacionado a ele, mas sim o negócio que não era para um cristão. Mas foi a única porta que Deus abriu naquele momento para que eu saísse da onde eu estava. Deus sempre vai criar algo que te tira da tua zona de conforto, para que você possa visualizar o que Ele tem para você lá no futuro. Então tem hora que a gente tem que jogar nossa vaquinha no precipício e abrir para que novos horizontes sejam abertos. E ali vendi essa propriedade sócio com meu sogro e fiquei ali a ver navios, como diz o ditado, apesar que aqui não tem porto, né? Mas fiquei a ver navios. E fiquei muito preocupado mesmo, até que eu fiquei sabendo que a Chevrolet estava precisando de funcionários. E eu falei para um funcionário, rapaz, eu tenho um sonho de trabalhar numa concessionária, vender carro. Meu Deus, que sonho, andar com aquela camisa assim, Chevrolet. E venha comprar o seu Chevrolet, né? Fazer os comerciais naquele tempo. E ele falou, não, isso aqui é para quem estuda. O rapaz falou para mim, para você entrar aqui, você tem que ter mais qualidade de vendedor. Você não tem, falou para mim. Eu falei, mas você nem me conhece. Falou assim, eu estou aqui porque eu estudei e tal, e começou a me humilhar. Eu falei assim, olha, o contexto não é esse,
bíblico. Hoje eu entendo, né? Mas na época, na minha simplicidade, eu falei, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Você vai ver só, quando chegar lá. Já mandei no rim dele e falei assim, vamos pro confronto. Falei, você vai me ver ainda aqui dentro. Falei pro rapaz. A história é tão legal que passou o tempo, eu entrei na empresa, 3 meses fui encarregado, mais 3 meses eu fui a gerente e mais 6 meses eu fui a supervisor. E aquele rapaz que falou isso ficou subordinado a mim em algumas áreas. Meu Deus. Não foi no contexto, mas se encaixou basicamente. Esse contexto, os humilhados serão exaltados, né? Está falando ali naquele que está pregando a palavra, né? Está falando que alguém tem que ser humilhado para que eu seja exaltado, né? Mas no momento da minha ignorância, eu apliquei aquela e deu certo. E foi, usou de pé. E eu trabalhando na Chevrolet, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Comprei sítio, né? Sítio 4 Alqueires, que hoje está lá em Jesuítas. Comprei casas. E as pessoas nunca aceitavam isso, mas o pastor não pode ser próspero, porque a identidade do pastor é ele ser miserável, ele tem que ficar pedindo esmola, os irmãos têm que dar cesta básica, andar de fusquinha, com um alicate e um rolo de arame no bolso. E o fusquinha dele tem que parar e nós temos que ir lá ajudar. Quer arame também? Quer alicate? Porque essa é a ajuda que eles querem dar, né? E aí eu fui para a faculdade, fui estudar uma faculdade, passava a noite inteira sem dormir, trabalhando durante o dia, trabalhando sábado e domingo, capitalizando justamente para mim ter uma vida melhor. E eu falei para minha esposa, amor, eu tenho um objetivo. Ela falou, qual? Eu quero me capitalizar para que em um tempo eu possa fazer a vontade de Deus. Eu não quero, mas eu quero. E Deus vai colocar essa vontade no seu coração, porque ela não queria ser esposa de pastor. Falei, amor, quando chegar esse tempo, eu vou ter estrutura não para viver da igreja, mas para que eu possa ajudar a igreja também. Nesse intervalo, peguei uma igreja para cuidar. O dinheiro que eu recebia da igreja ajudava uma família a se manter naquele local. As pessoas daquele local que eu estava nunca ficaram sabendo disso. Estou revelando aqui agora. Olha aí. Olha aí. Eles nunca souberam disso. E é uma família muito amada que veio de fora, precisava da minha ajuda, e eu pegava, repassava para eles. Isso foi por cerca de 2 anos, mais ou menos. Investindo no reino já, desde sempre. Sim. Pessoas precisavam de cesta básica, alguma coisa, eu ia no mercado, comprava, levava lá. E não ficava, eu fiz isso esse final de semana, eu ajudei o miserável, olha aqui a fotinha, o vídeo. Não fazia isso, porque eu sou totalmente contra esse negócio das pessoas se autopromover, porque isso está ajudando alguém. Então, depois de praticamente 10, 11 anos, eu estou contando isso agora. Sim. Jesus não tira meu galardão. Senhor, só lamento, filho. Já só passou. Lamento. Só para ficar de exemplo, né? E também gravado. E aí eu comecei a capitalizar. Comprei uma casa, comprei a segunda, comprei a terceira, comprei um sítio. E nisso daí eu mudei para Marechal. Quando eu cheguei aqui em Marechal, um pastor me encontrou e falou assim, viu? Fiquei sabendo que você tem algumas coisinhas, né? Eu falei, algumas coisinhas a gente tem, né? e aí eu cheguei, como diz o outro, bem humildão, né? Nossa. Não comprei carro, tinha um carrinho bem simplinho, porque eu fui morar de aluguel numa casa lá em Marechal que não tinha nem grade. Eu falei, amor, eu não vou comprar um carro mais novo para correr risco de perder. Sim. E também isso nunca subiu os meus olhos. Eu sempre tinha vontade de comprar uma caminhonete por questão de segurança. Quando um deputado amigo nosso ali de Assis Chateaubriand morreu em um acidente, um Corolla em frente, outra Toyota, a marca Toyota também, né? O carro do deputado ficou destruído, ele morreu, o motorista machucou também, e o rapaz da caminhonete da Toyotinha 2002 desceu e ficou andando e assistindo tudo, por causa da resistência. Então eu sempre tive vontade de ter uma caminhonete, não porque a gente compra para bater, mas por causa da segurança que ela oferece. Sim. Por isso que eu tenho caminhonete, meu pai tem caminhonete, graças a Deus consegui ter a minha. E aí eu mudei para Marechal, uma pessoa me abordou e falou isso. Eu falei, mas por que, pastor? Não fala, porque se você não falar, os irmãos não vão ajudar você e nem a igreja. Eu falei, como é que é? Eu tenho que bancar um miseravão agora para que a igreja seja abençoada e para que eu receba a oferta. Eu falei, tem irmão que leva carne na sua casa, leva peixe, e aí se eles verem que você tem um carro bom e você tem dinheiro, eles não vão levar mais. Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa pro senhor, pastor, né? Eu não vou esconder quem eu sou.
Não vou esconder. Sabe por quê? Deus me abençoou e eu sou abençoado. E as pessoas que saberem, quando eles saberem da bênção que Deus derramou sobre a minha vida, Deus vai derramar sobre as vidas deles também. Eu profetizei um dia no pátio da igreja do Boa Vista, quando tinha aproximadamente 25 pessoas congregando. Tinha 4 bicicletas, um Santana, uma caminhonete só, que era do irmão Paulo, Imagina isso. e um Uno azul. Esses são os carros que tinha na igreja. Eu falei, eu profetizo em nome de Jesus, esse pátio aqui, ó, repleto de carros novos, caminhonetes. Eu profetizo, olha, esses terrenos aqui sendo nosso também da igreja. Me chamaram do quê? De louco. Passou-se o tempo. O irmão Aguinaldo falou assim, pastor, aquele que veio pregar domingo, eu fui lá fora contar os carros. Tem mais de 1 milhão de carros lá fora. Tudo de membros da igreja, pastor. Falei, que benção, irmão. E isso aí é só o começo. Compramos o terreno lá debaixo da igreja, construímos um barracão que ficou para terminar, compramos outro terreno lá de baixo. Por quê? A prosperidade, ela está na minha vida porque eu acredito nela e não escondo ela. E aí eu falei, pastor, eu vou falar para todo mundo sim, que eu sou abençoado, e eu sou muito mais do que abençoado, tanto na família, tanto nos meus negócios, tanto na igreja. Em todas as áreas da minha vida, Deus me abençoou. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e 11. Aquele que leva semente para o que tem fome, pão para aquele, semente para o que semeia e pão para o que tem fome, o Senhor fará multiplicar o fruto da vossa justiça e colherá com ações de graça. Por que colher com ações de graça? Quer dizer, Deus vai voltar isso para mim em alegria. Porque ações de graça é alegria. Dia 30 é meu aniversário, né? Na verdade, dia 28, dia 30 vai ser a festa. Vai ser alegria para mim receber esse pessoal lá. O amigo Rafael e o policial Vidal já está convidado, tá? Olha aí. Só para vocês. Eles não estão aqui, né? Sim. Só para adiantar. Se Dia 30, 19h30. Vai ter até uns comes e bebes legal lá. levar presente. Vai do coração, né? Vai do coração, mas... Vai ter aquela mesinha do lado ali. Vai ter. Especial. Aleluia. Deixa Deus te usar, mano. E aí eu falei assim, não, eu tenho que falar. Aí o versículo 11 fala, e sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas. A Bíblia diz, seja fiel em toda a sua maneira de viver. Agora eu vou complementar esse versículo. E sereis enriquecidos em toda a sua maneira de viver. Em todas as áreas de vossa vida. Fosse fiel no pouco, te coloquei sobre muito. E Deus não me deu muito, mas me deu o suficiente que dá para me ver, que eu posso considerar muito pelo meu tamanho. Olha aí. Até mais do que eu mereço. Então hoje sou uma pessoa muito abençoada e o meu desejo, a minha oração todos os dias é que as pessoas que estão ao meu lado sejam abençoadas também, porque Jesus Zelensky e Nascimento, ó, soldados, Amém. Ele não nos chamou para ter uma vida medíocre. Ele nos chamou para ser o seu exemplo, mas também para nós conquistar e gozar do melhor dessa terra. Detalhe, como que você vai levar a palavra para as pessoas se você é um miserável, se você não consegue viver aquilo que você prega? Como que eu vou pregar que Jesus nos abençoou se eu não sou abençoado? Primeiro eu preciso ter fé que isso vai acontecer comigo. Por isso que Jesus me curou de uma coluna, que eu tenho ressonância magnética, tomografia, raio-x, encaminhamento médico para fazer cirurgia. Jesus me curou. Porque eu vou ter fé para Jesus curar as outras pessoas, mas não ter fé para Ele me curar. Eu vou pregar para Jesus abençoar as outras pessoas, mas eu não sou abençoado. Aí entra aquela pergunta lá do rico entrar no céu. Né? E eu não vou ter fé para Ele me abençoar financeiramente. Então, da mesma forma que Cristo me deu, Ele vai dar para vocês, se vocês terem fé. E se vocês entenderem que as vidas de vocês têm que andar aqui, ó, espiritual e o financeiro, junto. Aí vem o conjugal também. Em alguns casos, na terceira via, na segunda via. Espiritual, conjugal, financeiro. Tudo juntinho andando. Legal. O que vai deter essa família? Legal. Super legal. E aqui agora, falando um pouco pro nosso agora tema... vocês perguntam que eu já falei demais. Agora falando nesse tema assim, que no nosso podcast, que é falar pro público jovem, como o senhor tá vendo, ou como o senhor vê a nossa geração? O que te traz ao falar assim, nossa geração, o que é? Descreva.
Biblicamente e escatologicamente falando, que eu também sou professor de teologia pós-graduado, estou terminando agora a licenciatura sobre ciência das religiões. Conhecendo esse ponto, esse pouco, eu posso dizer que nós somos a última geração. Estamos nos últimos tempos. Tudo que é de depravação, tudo que é de pecaminoso, nós estamos vendo agora, nesse tempo. Não vou dizer que Jesus precisa, mas Ele quer. Quem precisa dele somos nós. Que levante uma geração de jovens para que combata, vamos dizer assim, essas ações malignas, esses pecados. Os jovens, eles às vezes não têm interesses de ir à igreja, buscar a Deus, por quê? Porque as pessoas que estão dentro da igreja não provocam interesse neles. Sim. Mas, pastor, o que devemos fazer? Pintar a igreja de preto? Não sou contra quem faz isso. Sim. Colocar o latão de lixo, pintar lá, escrever altar? Não sou contra quem faz isso. Pintar o rostinho de palhacinho de circo, ficar fazendo palhaçada na rua? Também não sou contra de quem faz. Não. É simplesmente nós, jovens, ser a imagem de Cristo lá fora. Os jovens vão olhar para nós e vai ver Cristo. Ô, Guilherme, o que aconteceu contigo, cara? Você está diferente, as tuas palavras, sim, as tuas ações. Em outra era você falar que eu tinha que meter a mão na orelha daquele cara, mas você falou, porque eu tenho que perdoar, cara. Na hora o meu orgulho subiu assim, eu queria meter a mão na orelha, mas eu fui pensando, sabe que o Guilherme está certo, mas o que está acontecendo com o Guilherme? O que está acontecendo com o Flávio? Aí você fala, é porque hoje eu tenho Jesus. Então as pessoas de Quatro Pontes, da região, do mundo precisa ver nessa juventude Jesus. É isso que precisa ver. Não é latão, parede preta, luzes. Essas coisas complementam. Mas Jesus é a única base que tem que estar dentro de nós. Morada do Espírito Santo que temos que ser nós, para que essa juventude saia dessa depravação. Agora, meios que estão levando essa juventude a se tornarem o que é? Mídia social. A mídia é muito boa quando está nas mãos certas. Para quem sabe usar, olha, para que nós estamos usando a mídia agora? Falar do Evangelho e despertar as pessoas. Mas nós somos a fatia de 5%, vamos falar isso? E olha lá. Pois é. Será, Rafael? 5%? Nosso sonoplasta aqui hoje. Né? 5% da fatia que estamos usando a mídia a nosso favor? E quantos estão usando a mídia ao desfavor? É por isso que na igreja lá eu estou montando entretenimento que não tire o jovem da sua conduta moral e nem espiritual, para que ele passe um tempo com os jovens cristãos e se sintam em casa. Porque a igreja quer trabalhar com o jovem no meio da semana, no final de semana, mas depois libera o jovem para o lanche, libera o jovem para voltar ao seu cotidiano. Se aquele jovem ainda está em processo de formação, ele está recebendo todos os ataques do maligno. Instagram, Facebook, Twitter e etc. Está olhando ali, está vendo tudo. É ali que ele se distrai, né? Ele se dispersa, né? E lá não está o Guilherme nem o Flávio para dizer, não, calma, não olha isso, olha aqui, olha para mim, eu sou a imagem de Jesus. E é uma coisa que a gente comentou no nosso episódio meio da Milena no 4 Pontos Cast, que assim, o que vende é o contrário da gente. O que o mundo está pregando é o que vende, né? Então assim, é muito mais viável a pessoa assistir, porque vai ser jogado para ela isso, porque é o que está vendendo. É o que vão assistir, é as músicas mundanas, é dancinha, é trend, enfim. É o que está vendendo, porque é o que a galera está assistindo, é o que as redes sociais estão fazendo a cabeça das pessoas. Tanto é que hoje, se você abrir um TikTok, uma conta sem conta, a última coisa que vai te aparecer é um conteúdo que nem o nosso. Vai ser uma das últimas coisas. Você só vai ter esse conteúdo se você buscar isso. É muito difícil. Por isso tem que orar bastante para as pessoas que estão nos assistindo que compartilhem. Eu ouvi um amém. Eu ouvi um amém. Já fica assim, uma indireta meio direta. O mundo jaz no maligno. O mundo é anticristo. Sim.
Tem muita gente querendo o anticristo físico, vendo ele, quer ver ele aparecer. Mas o mundo já é anticristo. A mídia é anticristo. Já está lá fora. Estão trabalhando para isso. O mundo quer desconstruir a identidade cristã. E nós estamos a remo, nadando, quando um motor de 60 pés estão numa velocidade tremenda na nossa frente, nós atrás de remo, dizendo, gente, olha, Jesus está prestes a voltar. Gente, cuidado. Não dê atenção a isso. Conserve o teu coração, guarde o seu espírito, guarde a sua alma. Eu acho que antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando sobre a fragilidade da sociedade que tem se formado hoje. Isso, Gui, eu acho que é um dos motivos que tem atrapalhado os jovens, sabe? Sim. Eles se tornaram tão frágil que quando alguém vem na internet trazer qualquer conteúdo que pareça amaciar o ego deles ou deixar eles mais confortáveis, eles aceitam aquilo como verdade, como doutrina e começam a seguir. É aí que alguns se perdem, né? Daí eles não têm o filtro. Eles não têm o filtro que de certo você tem, que eu tenho, que o pastor tem. E aceitam qualquer coisa. Qualquer coisa entra para eles como verdade, validando a ideia deles de E hoje. usam desculpas. Eu sou assim porque meu signo é esse. Isso. Eu sou assim É uma porque... verdade fácil de aceitar. Exato. É um negócio assim, eu te tratei mal, mas é porque meu signo é esse. Isso chama miticismo, superstição. São amuletos criados pelo miticismo para tirar a atenção da pessoa de Deus e para fazer a pessoa negar, olha só, que pode ter uma mudança nela, porque o signo dela diz que o temperamento dela é assim, porque ele é do signo tal, A ou B. E quando não bate, é a lua virada no seu Se no meu caso eu fosse uma pessoa que acreditasse no espiritismo, porque os signos do zodíaco é espiritismo, cristão verdadeiro não pode compactuar com isso daí, tá? Eu seria de Áries, isso na mitologia grega. Por que o cristão não pode compactuar com os signos? Porque a mitologia grega discerniu entre esses... É 12, né? Quem curte signo aí me ajuda? Não sei faço também. a menor ideia. Amém, tudo convertido aqui. É tudo convertido. São Amém. 12 signos do zodíaco, né? Então eles qualificou cada signo em uma personalidade para um dia, uma semana, um mês. Quer dizer, Deus não vai ter ação na vida do Flávio se o signo dele for de touro e ele... Um exemplo, eu nem sei o que significa isso, mas ele está nervosão hoje porque ele é de touro. E não adianta Deus fazer nada, ele é de touro. É o signo dele, gente. Não adianta você discutir com pessoa de Áries, porque todo Áries é dominador. Mas e Deus? Não, ele é de Áries. Você entende? Começa a criar uma... posso dizer assim, uma roupagem em cima daquele que pode ser mudado por Deus, dizendo que ele não pode porque o signo dele diz que não pode. Substituiu Deus. Toda pessoa cristã que considera signos, ela está substituindo Deus com uma idolatria grega do miticismo. E aí... Serve para justificar uma conduta perturbadora da pessoa também, né? Isso. Eu sou assim porque é meu signo. Nem fala comigo que sou de Áries, tá? Tô nervoso hoje, um exemplo, né? Hoje no meu signo falou que eu estou pro amor, eu estou pro love. Mas você já não é casado? Sou, mas o love vai ser lá em casa. O meu signo hoje falou assim, me cuidar com a minha esposa, com o meu amor hoje vai estar distante, então eu já vou cuidar, porque meu signo falou. Não, quem tem que falar com você é Deus, o Espírito Santo não é signo. Sim, Espírito. E isso, tem alguma relação disso com a área da psicologia, no caso dos comportamentos, do fleumático, ou não tem nada a ver? Não com os signos, né? Uhum. Os comportamentos, os 4 temperamentos, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, isso está ligado mesmo na nossa gestão emocional, né? Na nossa gestão emocional, na nossa personalidade. Sim. Por que gestão emocional? Mediante a minha personalidade, eu vou ter uma gestão emocional diferente da sua. Eu sou um cara que já sou colérico e sanguíneo. Porém, todos os dias eu domino
a minha personalidade, porque tanto o colérico como o sanguíneo, fleumático, o melancólico, tem os seus pontos altos e baixos, os pontos positivos e os pontos negativos. Os pontos negativos, como eu já conheço, todos os dias eu tento moldar eles para eles não se transparecer em mim, mas que sempre venham aparecer os pontos positivos, porque é uma luta. Paulo diz em Gálatas 5,17, há uma luta entre a carne e o espírito. E você luta com quem? Com você mesmo. Sim. Dentro de você. Você está lutando. A minha vontade era falar isso, a minha vontade é fazer isso. O sanguíneo, a luta dele é de falar para todo mundo, chamar todo mundo de lerdo. O sanguíneo, ele quer chamar todo mundo de lerdo. O colérico quer chamar todo mundo de burro. O fleumático, ele quer permitir tudo e deixar tudo acontecer. O melancólico, ele só quer chorar. Quer chorar, quer chorar, quer chorar. Então a luta dele, a luta do melancólico é não chorar. A luta do fleumático é não ser tão permissivo. Eu sou muito bobo, todo mundo aproveita de mim. Eu queria ser igual você assim, eu falasse como eu não consigo. Fleumático. Sim. Sanguíneo, eu não queria ser assim, mas quando penso que não, eu já falei. Me deu uma raiva, eu já fui lá e já voltei, o fulano tá indo ainda. Eu falei, você é muito lerdo, pronto, falei. Sanguíneo. O colérico, o cara é muito burro. Eu coloquei tudo na mão dele, mostrei pra ele, ensinei, já falei mais de 10 vezes, ele não aprende. O cara burro. Tem que pegar na mão dele pra fazer, pelo amor. O colérico é muito administrador, é muito estrategista. E o sanguíneo é muito impulsivo. Você falou, ele quer rebater. Ele gosta de estar nos holofortes, ele gosta de fotos, ele gosta que o nome dele seja glorificado. Olha aí. Esses são os sanguíneos. E se ele não estiver em destaque, para ele nada está bom. Aí tem as predominâncias, né? Sanguíneo com colérico, ou então colérico com melancólico. A pessoa, ao mesmo tempo que ele é muito administrador, você fala assim, quer saber? O teu método está errado. Ele vai chorar. Vai chorar, fica depressivo. Olha, o Rafael é um excelente administrador, mas quando alguém ofende ele, o homem fica uma semana chorando. Esse é porque ele é, ao mesmo tempo, colérico. Calma aí, Rafa, volta. Brincadeira. E ao mesmo tempo ele é melancólico. Sim. Aí, agora uma pessoa muito difícil é o fleumático com sanguíneo. Porque é 2 polos. Ele quase se torna um bipolar. Por quê? Ele está, tá bom, tá, beleza, pode ser, né? Dali um pouco você pega no pé dele que ele não suporta mais, aí ele fica nervoso, ele bate, ele já... Mas pera aí, eu nunca te vi assim, irmão. Você me tirou do sério. Fleumático e sanguíneo ao mesmo tempo. Cada um deles vai ter duas personalidades que vai ter predominância, a primeira e a segunda. E então, nesse tema ainda mesmo assim, eu acho que não vai fugir muito, mas eu vi um filme que o cara tinha 23 personalidades diferentes. Bichinho. Ô, louco. Isso, é claro, eu pedi pra Milena, que é psicóloga também, fazendo psicologia. Saiu até da linha do Freud. E ela disse assim que isso é impossível, que nunca aconteceu alguém que tenha isso, é só um filme mesmo. É só um filme, é só uma ficção. Mas esse desvio de personalidade, que pessoas simplesmente esquecem, né, quando se perdem nessa personalidade distinta. O que é isso? Realmente é só psicológico ou tem alguma coisa espiritual no meio? Pode ter espiritual e pode ser psicológico. Existe a pessoa temperamental. Quem é essa pessoa? Hoje ele está sanguíneo, amanhã ele está colérico, ou de tarde já está fleumático, ou de noite já está melancólico. A pessoa temperamental. Sim. Isso às vezes acontece com algumas mulheres quando está no ciclo menstrual. Porque eu já falei outras vezes que o homem é o sol, a mulher é a lua. E a mulher, por ter as suas fases como a lua, né? Ela tem uma mudança de comportamento muito precoce. Você tem dia que você deita com a tua esposa hoje, amanhã quando você acorda já não conhece ela. Quem está aí? Quem está aí? Quem responde? Entendeu? A mulher é tão precoce no comportamento dela, e isso é de natureza da mulher, tá? E Deus já fez assim, para ver que o homem é sol. Tudo que você gostava quando você era
pequeno, adulto, casou e agora está casado, você continua gostando hoje, a mulher não. Ela já mudou o gosto dela mais de 30, 40 vezes. A mulher do Rafa fala assim, Rafa, eu tô com vontade de tomar um sorvete de chocolate. Mas é 10h59, a sorveteria tá fechando. O Rafa cata o carro, vai lá correndo, já fechou. Amor, ó, tava fechado, eu posso comprar amanhã? Ela fala, claro, pode, eu queria hoje, né? Mas fazer o que, né? Compra amanhã. E o Rafa já tá no coração dele que o sorvete que ela gosta era o quê? Chocolate. Ele vai lá, hoje eu vou agradar minha esposa. Hoje tem. Ele vai lá, compra o sorvete de chocolate, ele traz um potão ainda. Fala, não, hoje eu não posso perder essa benção por nada. Chega lá, amor, tá aqui o sorvete que você pediu. Chocolate? Ué, mas não foi o que você pediu? Não, ontem eu queria, mas se você tivesse falado que ia na sorveteria hoje, eu tinha pedido 4 leites. Aí você fala assim, como entender as mulheres? A lua já mudou a fase. Já teve a mudança de fase. Não são todas assim, mas é uma grande maioria. E é de natureza delas ter essa mudança drástica. Agora o sol não. Nasceu brilhando de manhã. Ficou brilhando ao meio-dia, bem quente ao meio-dia. Ficou quente de tarde e foi dormir bem tranquilo só. Brincadeira, né? Mas é verdade. Agora a lua, você olha para ela, nossa, que lua linda, cheia. Amanhã você olha, só tá a metade. Ela não tá cheia. Aí depois você olha que a lua tá brilhosa. Aquela lua brilhosa. Nossa, olha lá, amor. Como você é igual aquela lua brilhosa, né? A fase. Ela não entende. Aí depois a lua já tá de ponta cabeça. Ela não entende o mistério que você tá... Então vai conectando aí, vai pegando o código. Vai conectando aí. Vai pegando o código. Então a mulher, ela tem essas fases. E nós, eu também dou o curso Casados para Sempre, né? Uhum. O homem tem que entender as fases da mulher para poder lidar com ela. Então, ela falou que queria um sorvete de chocolate ontem, pergunta hoje de novo. Pelo amor de Deus, pergunta. E outra coisa, tem um ditado que fala assim, o juízo da mulher é até meio-dia. Não é que o juízo dela é até meio-dia, é que até meio-dia ela pode mudar de opinião. Então, passou de meio-dia, pergunta de novo. Só pra ter certeza. Chegou às 18 horas da tarde, pergunta de novo, é melhor do que perder a bencinha, entendeu? Chega de tarde e fala assim, amor, eu tô indo na sorveteria, você quer que eu traga um sorvete para você? De qual sabor? Ah, você já sabe qual que eu gosto, né? Aí você fala, chocolate? Não, esse não, eu já tô enjoado. Pronto. Mas ela falou que gostava. Mas a gente fica quietinho, né? Não perde a bencinha. É o famoso aquele, o que vamos jantar hoje? Ah, você que escolhe. Então vamos de pizza. Aquele que você gosta, aquele sabor, né? Qual que era? Morango? Não, uva, isso, eu sabia. Isso, eu sabia. Mas é que nem, né? Vamos jantar hoje. Vamos jantar o quê? Vamos de pizza? Você que escolhe, Você que amor. escolhe. Pizza? Ah, não, mas pizza não. Pizza não. Então, um X-tudo. Ah, X-tudo não. Mas, amor, você mandou eu escolher. Então escolhe você. Não, pode ser você. Então comer um podrão. Ah, na verdade eu tava com vontade de comer uma porção de franga passarinho. Mas você quer, amor? Aham. Quero. Era o que aí eu tá queria vendo? dizer. Você também quis. Pronto, jogou nas nossas costas. A gente vai lá e compra, agrada. Mas glória a Deus por elas. Foi a coisa mais magnífica que Deus fez. Alguém pode dar um glória aí. Glória. Mulher é algo especial. Pode ir. Agora, pastor, para os jovens que sentem ter esse chamado, que sentem que foram convocados para a obra, na área do pastoreio, mas não entendem ou não sabem por onde seguir. Ou os jovens mesmos que têm vontade e desejos de se envolver na obra do reino e também não sabem por onde seguir. Como o Senhor, qual o conselho que o Senhor dá para eles? O conselho é mais simples que existe. Primeiro, vocação não é chamada. Chamada não é vocação. As duas coisas podem andar junto? Claro que pode, mas tem gente confundindo isso. Tem jovem que tem vocação, mas não é chamado. Porque vocação é uma coisa que você acha que você tem. Mas de repente você está confundindo a tua vocação. De repente a tua vocação seja para uma coisa, mas como você gosta, acha legal, bonito, interessante, você está partindo para outro lado, que não é a chamada de Deus na sua vida. Então a diferença de vocação e chamada. Quando o jovem entender vocacionado para algo, a primeira coisa que ele tem que fazer, orar a Deus e falar assim, Pai,
qual é a sua vontade para a minha vida? É isso mesmo que o Senhor quer para mim? Deus, eu tenho certeza absoluta, vai se revelar para ele. Deus vai se revelar para ele e vai confirmar no coração dele, ou vai usar alguém para falar com ele, qual é a vontade de Deus para ele nessa vocação. Agora, chamada. Deus me chamou quando eu não queria. Mas se Deus falou que você tem uma chamada, mais cedo ou mais tarde, Ele vai colocar a vocação no seu coração. Agora, para os jovens que Deus falou que tem chamada, para de correr, para de sofrer. Você só vai sofrer. Se prepara. Quando Deus falou para mim que eu tinha uma chamada, que eu não queria na época, mas eu entendi e passei a entender depois que era necessário, eu comecei a me preparar. Eu fui me preparar na área acadêmica porque saiu uma lei que só poderia ser pastor de igreja ou ministro aquele que tivesse uma faculdade de teologia reconhecida pelo MEC. Então eu fui fazer uma faculdade teológica com reconhecimento pelo MEC, uma faculdade aberta, onde estudou todo tipo de pessoas junto comigo, mas eu queria ter esse reconhecimento pelo MEC, porque se um dia viesse uma lei para fechar a igreja que eu estou, eu falei, opa, aqui eu sou licenciado para isso. Sim. Então eu me preparei nesse ponto. Segundo ponto, já que você é pastor de igreja, eu não quero ser aquele pastor de fusquinha, sofrendo. Irmãos, eu não tenho nem terceira série, mas eu prego a palavra porque Jesus mandou pregar. Falei, irmão, você está vivo ainda, vai estudar. A minha intenção é de falar isso, né? E já está gravado, ai meu Deus, já foi. A minha intenção de falar para esse pastor é isso, irmão, você está vivo, vai estudar então a terceira série, a quarta, a quinta, a sexta, entra no CBJ, se vira, meu irmão. Vai aprender a ler, vai estudar a Bíblia para você pregar um conteúdo que tenha base, que tenha conexão, que seja real para os irmãos. Porque hoje não tem mais ninguém bobo. Eu estou num culto ali onde tem psicóloga, estou num culto onde tem pessoas formadas em direito, 2 advogados, médicos, enfermeiras, professores. Então como que eu vou me dirigir a essas pessoas se eu não tenho um padrão que ofereça para eles uma estrutura de confiar naquilo que eu estou falando? Então, se esse jovem tem uma chamada, não cometa os erros que cometeram no passado. Deus abençoe aqueles que agiram dessa forma, porque a realidade deles era outra na época, impossibilitou eles muito de alcançar os estudos, até mesmo por causa de condições, idade, etc. Só que eles estão vivos ainda. Podem, correto. Me perdoe pela minha sinceridade, porque dá tempo. Dá tempo, porque está vivo. Sim. Você quer entrar nesse mundo globalizado hoje? Então você precisa falar a língua que esse mundo está falando. Sim. Então vai, estuda, se prepara financeiramente. Deus chamou Flávio para ser um pastor? Beleza. Mas eu não vou deixar de ser humano, deixar de viver por isso. Eu vou então me preparar teologicamente. Eu vou me preparar financeiramente. Quando chegar o momento que Deus falar, Flávio, Deus mostrou para mim que você vai dirigir uma igreja e você vai chegar pronto, você vai chegar estruturado. Amém. Você vai saber do conteúdo que você vai aplicar. Você não vai ficar dependendo de migalhas de alguém. Sim. Entendeu? Tipo assim, tem igrejas que passei que o povo fazia questão que eu dependesse de migalha para que eles tivessem domínio sobre mim. Não. Está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Não vai ter. Não, vai ter que fazer a coisa certa. O pobre ou o rico, o gordo, o magro, o black ou white, todos eles têm que ter o mesmo tratamento por mim. E todos eles têm o dever de me tratar igual. O problema é quando a gente trata todos eles iguais, mas eles, por causa das suas condições, nos tratam diferente, acreditando que a gente tem que ser como eles ou como eles pensam. Até porque esse tipo de gente, que nem o senhor falou, vamos dizer, um advogado, um empresário, um professor, eles têm filtros. Claro. E então, assim, pra gente poder levar algo a eles, a gente tem que, o Senhor, no caso, tem que passar pelo filtro deles. E eles, quando olharem pro Senhor, eles vão te avaliar. Pô, esse cara ele não é formado, esse cara não tem nenhuma base. Essa palavra no grego chama crivo, peneira. Então. Eles ficam nos crivando. Sim. Então o senhor precisa ter, vamos dizer, se não igual, acima, para poder ter acesso a eles, né? Aí é onde muita gente se frustra, porque não, esse pastor quer se achar por causa disso, por causa daquilo outro. E eu, quando eu olho para isso, eu já olho como um ato de sabedoria. Rolar o áudio de mim, que depois acaba chegando, né? Brincadeira.
né? Eu sou filósofo, antropólogo, geólogo, bicicletólogo e não sei o quê, tirando sarro de mim, né? Quando eu cheguei aqui em Quatro Pontos, por que as pessoas fazem isso? O joelho chega a dói, né, pastor? Não. É o que falam, né? Eu tô igual o Marçal, né? Quanto mais falam, melhor fica pra mim, porque o povo vai me conhecer mais rápido, né? O Pablo Marçal, você acha que ele tá processando aqueles caras Claro que não. que ficam tirando sarro dele? Ele tá dando é glória, porque é esses caras que estão alavancando o nome dele pra frente. Ele nunca foi tão conhecido, né? Nunca foi tão conhecido assim. Eu queria que o mundo estivesse fazendo meme de mim mesmo, falando de mim, pronto. Então, sabe por quê? Pablo Marçal conseguiu algo que eu sempre venho ensinando. Não aprendi com ele, eu aprendi com o próprio Jesus e a psicologia. Aprenda a não sentir dor pelas palavras. Tenha equilíbrio, tenha gestão das suas emoções. Vamos falar um pouco de psicanálise agora. Quando alguém te elogiar, não deixe que esse elogio suba para a sua cabeça. Mas quando alguém te criticar, não deixe que essa crítica desça para o seu coração. Sim. Porque se o elogio subir para a sua cabeça, você vai entender que você é melhor do que os outros e você vai perder a sua essência. Você vai deixar de ser aquele cara legal, o Guilherme Zelensky, o brother. Sim. Agora, se a crítica para o Guilherme Zelensky descer para o coração dele também, ele vai desintemperar a sua emoção e vai agir de forma inconveniente. Falar assim, nossa, eu não sabia que esse cara era estúpido desse jeito, não. Meu Deus, uma brincadeirinha, uma coisa de nada, ele me deu uma patada dessa. Perde a essência também. Então tem duas formas que faz você perder a essência. Quando o orgulho sobe para a cabeça, quando a crítica desce para o coração. E agora cada vez mais com tanta informação, né? Porque nossos jovens hoje, digo até mesmo a mim, a gente tem muita informação. A gente tem qualquer coisa que a gente quiser, a gente pode pesquisar e ir atrás, né? E isso pode ser um grande problema, né? Porque esse excesso de informação pode trazer pessoas que, como o senhor disse, se dizem ser quem não são. Assim, eu vi no Facebook que o pastor falou isso aqui, mas não condiz com o que esse pastor falou aqui e deu conflito de interesse. Ou esse Zezinho que falou aqui. Por isso que nos cultos de quarta-feira, até mesmo na teologia, porque eu dou aula de teologia para pessoas que não é somente da Assembleia de Deus. Sim. Porque a Assembleia de Deus é mais um conceito religioso, entre outros. Então eu tenho pessoas de várias denominações, até mesmo pessoas católicas. Porque o conceito que eu trago da teologia é o que a Bíblia está falando. Assim, essas pessoas vão crescer dentro da estrutura bíblica, não dentro da base apologética da Assembleia de Deus. Sim. Sistemática. Então a minha teologia não é sistemática da igreja. Ela é uma teologia ortodoxa. Ela é da Bíblia, da Palavra de Deus. Então ali o católico, o crente ou não crente, quem seja o espírita que quiser fazer a teologia, ele vai sair dali conhecendo o que a Bíblia está falando. Eu posto os versos, Flávio, que trabalha no data show lá da igreja, na projeção, projeta os versos, a gente disserta, faz uma exegética, uma hermenêutica desse verso, justamente para mostrar para as pessoas o que realmente o versículo está dizendo. Igual no começo eu brinquei aqui, né, que eu falei, né, que os humilhados serão exaltados, fora de contexto. Não só como essa pérola, tem milhões de pérolas dentro das igrejas que a igreja precisa parar de falar. Sim. Precisa vamos ter uma reforma na forma de aplicar a interpretação. São interpretações erradas. Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo não veio para matar, roubar e destruir. Ele veio por muito mais coisa. Mas o texto de João 10 não está falando do diabo. Está falando dos falsos pastores mesmo, do sacerdotário de Israel. Mas os caras não querem assumir que está falando deles e joga a culpa no diabo. É só ler o texto e contexto. Jesus falou assim, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. É um mercenário que trabalha por dinheiro. Então, João 10:10, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Forte. Veja só. E a igreja fica pregando isso e ninguém busca um conhecimento. O que a gente faz? A gente disserta, mostra o texto. Jesus estava falando ali de uma questão de perdão. Você vai até o teu irmão, peça perdão para ele. Ele não te perdoou ou não se consertou, leve 2 ou 3 testemunhas. Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Para quê? Para conserto, não para oração. A igreja fala assim, irmãos, vamos orar. E se vir tudo bem, é o pastor sozinho, né? Como sempre.
né? Eu vejo as pessoas falando por aí fora. Se vir 2, ele começa a melhorar. Se vir 3, a Bíblia diz: se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então quando tá sozinho em casa, nem adianta Aí, orar. veja só, irmãos, esse pastor não leu o contexto, ele não conhece a Bíblia. Ele não leu nenhum contexto, nenhum subtexto. Está dizendo ali outra coisa. Não essa pérola, como muitas O outras. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entendeu? Aí tem muitas pérolas que continuam sendo papagaiado dentro das igrejas e não há uma reforma teológica na má interpretação que eles estão tendo. É que a gente quer trazer algo novo. Não. A gente quer trazer algo que sempre esteve ali, só que foi sempre olhado de forma diferente. Tem alguma Show de pergunta? bola. Não. Tranquilo? Então, um conselho que o pastor poderia dar para alguns jovens. Só antes disso, o que é, por exemplo, a gente vê muitas pessoas falando sobre isso também, o tal do me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Isso interfere muito naquela pessoa, aquele jovem que quer entrar para uma vida cristã? Claro que interfere. Até porém porque existe um debate muito grande sobre a roupa. Principalmente quando se trata de mulheres. A roupa não define ninguém. Meu corpo, minhas regras, eu uso do jeito que eu quero. Aí meu marido deixa assim. Claro, teu marido é frouxo. Porque ele não está cuidando da propriedade dele. Ele não está cuidando. Ele não está cuidando da propriedade dele, tem outro cuidando. Por isso que ficou frouxo esse homem. Porque se a minha mulher começar a mostrar a parte sensível do corpo dela para outro homem, que causa sensibilidade sexual, quem está mostrando o corpo da minha mulher para os outros não é minha mulher, sou eu. Só é você. Porque eu sou responsável por ela. Sim. E se eu faço isso é porque eu sou um frouxo. Pegou o código? Pegou? Entendeu? E o que acontece? Roupa não define. A roupa não identifica se a pessoa é cristão ou não. Mas o cristão sabe se identificar na roupa. Perfeito. O cristão ele sabe como se vestir. Então a roupa não te define. Mas quem é cristão define a roupa que anda. Agora vamos lá para o caráter social. Define também com quem você anda. Peraí, as tuas amizades, eles se enquadram na roda dos escarnecedores, que está escrito lá em Salmos 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são ímpios? Pessoas que não têm a minha fé. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedor? Pessoas que não têm compromisso com as coisas de Deus e ainda tira sarro, escarnece. E eu tô ali. Aqui, vem cá, crentinho, senta aqui. Prega aí pra nós, pastorzinho. Lá vem o homem com a Bíblia debaixo do braço. Com a rapadura, né? Aí você fica ali, não é assim não, né? O dia que vocês forem na minha igreja, vocês vão ver que é diferente. É assim que é a saída. Então, gente, não dê pérolas aos Porcos. Jesus disse. E o que é santo aos cães. Jesus falou assim, não dê pérolas aos porcos. Sim. Então, sentar na roda dos escarnecedores, andar com pessoas que não têm a mesma cultura espiritual do que você está criando um exército para te derrubar. Você está fortificando o exército inimigo para te derrubar. E na hora que você falar qualquer coisinha, eles vão ser os primeiros a dizer, você não é crente? Isso. Entendeu? E, por exemplo, assim, quando eu não consigo evitar, digamos que numa sala de aula da escola. Não, aí é o seguinte, você, Guilherme, não procurou Sim. estar ali, porque você vai encontrar pessoas que têm um credo religioso contrário ao seu no trabalho, na rua, na sala de aula. Isso são coisas do meio que são necessárias. Eu vou encontrar no mercado, vou passar em frente ao boteco, isso é normal. Isso são coisas naturais do mundo. Outra coisa é eu ir lá no boteco, sabendo que todo mundo ali está tomando pinga e cerveja, e pedir uma tubaína e falar assim, coloca no isopor para mim. Passa o Rafão lá, com o fusquinha do 4 Podcast. O quê? Pastor também batendo uma gelada no peito? O Rafa não vai descer do Fusca, é um exemplo, tá? Ir lá, pastor, com licença, tirar o isopor, erguer a garrafa de tubaína e ver se conferir e fazer o teste ainda.
com carbono, se é tubaína. Coisa parecida. Para comprovar. Com licença, pastor. Não é mesmo. Se fosse, ia ver só. Mas na sequência passa o Flávio, entendeu? Sim. Para que eu vou correr esse risco? Sim. Agora, tem alguma coisa de mal em fazer isso no boteco? Não. Só que eu vou gerar uma expectativa nas outras pessoas que é desnecessário para mim. Testemunho. Mas o cristão ele pode entrar em boate? Pode. Mas se você chega na boate e me encontra lá de cara, o primeiro pensamento que a gente no seu coração, achei que era só eu que era desviado, tem mais um aqui. Não, Flávio, é que Deus falou comigo na madrugada e eu vim aqui pregar para ela. Cara, não vai colar. Sim. Agora eu pego uma equipe. Gente, eu vou fazer evangelismo, vamos passar na boate também, vamos evangelizar aquelas meninas que elas precisam de Jesus também como nós. Eita, glória. Opa, é uma equipe lá. Fica 2 de guarda lá fora olhando, não entra agora não, porque o pau tá quebrando lá dentro. Né? Quer aceitar Jesus? Não, então não entra. Entendeu? Eu parei um dia o meu carro, vim de Curitiba, tem uma boate na próxima ponte do Rio Piquiri de Formosa do Oeste, estava uma sereia sentada numa pedra e jogava o cabelo para um lado, jogava o cabelo por outro. Uma moça muito bonita aparentemente. Por que aparentemente eu falo? Porque a boniteza não é só externa, ela tem que ser interna. Concordo. E ataca aquela sereona em cima da pedra. Toma meu coração, encaixa o seu no meu. Né? Olha aí. Como é que pega a câmera lá? Exatamente, é o Tinder. E aí, peguei o golzinho, piquei o pé no freio. Parei lá, engatei um rezinho. Voltei. Aí ela já ficou toda cheia, né? Foi hoje que eu ganhei uns trocos. Eu falei, moça. Ela, oi. Deixa eu te falar um negócio para você. Aqui não é seu lugar. Para o que Deus te chamou, não é para isso. Ainda há tempo de você mudar de vida. Volta para Jesus. Era uma moça desviada, eu não sabia, mas o Espírito Santo de Deus sabia. Eita. Falei, volta para Jesus, porque Jesus está te esperando. O filho pródigo saiu da casa, mas o pai ficou na porta. Mas passo aqui, como profeta, para fazer você cair em si como o filho pródigo caiu. Volta. Ela põe a mão no rosto e chorou. Passei dali uns dias de volta com a minha família indo para visitar meu pai. Ela não estava mais naquele lugar, que era a Pedra da Sereia. A moça saiu daquela vida. Então é diferente. Agora, se passa um infeliz ali de carro e me vê naquele bate-papo, pastorzão tá combinando ali um programinha, né? Só que tem coisa que eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo e acreditar que ninguém vai passar naquele momento. Acreditar para mim poder evangelizar aquela moça. Encontrar a samaritana no poço e pedir um copo de água, né? Entendeu? Aquela Então, história. é assim que funciona. Então, as coisas de Deus, às vezes, é um pouco difícil se explicar. É um pouco difícil, mas tem explicação para toda pergunta. E um conselho que você deixa para nossa juventude, pastor? Um conselho que eu deixaria à juventude é, primeiro, busque a Deus sobre todas as coisas. Ande somente com pessoas que têm para somar. Pessoas que vai te enriquecer. Irmão, eu só posso andar com pessoa pobre de espírito se eu for para ajudar ela. Se for o momento de eu ser ajudado, essa não é a minha companhia. Se é o momento de somar, se eu estou muito triste, se eu estou muito triste, magoado, eu não vou pedir conselho para uma pessoa fraca. Eu tenho que pedir o consolo para uma pessoa que tem um suporte tanto espiritual como psicológico para me ajudar. Quando eu peço, mas é meu amigo, vou falar para ele. Você fala para o seu amigo que é fraco, ele vai te dar um conselho que vai desvirtuar a sua fé. Não, se fosse você, eu ia na casa dele agora, xingava ele tudo. Ninguém faz isso com meu amigo. Quer que eu vou junto? Eu sou o primeiro a dar o tapa. Amigo, Sim. está no irracional. Nem irracional está sendo. Ele vai dizer, se fosse você, já postava em direto no Face. E eu também vou postar. Tem amigo que faz isso. Só que ele é um amigo para resolver parada. Ele não é um amigo para curar seu coração. E nessa hora você precisa buscar uma pessoa que seja mais ou menos um especialista em curar corações feridos. Então você jovem, adolescente, que está sofrendo ou sofreu uma perca, procure apoio em quem realmente possa te dar apoio.
Não vá desabafar com o primeiro que se encontra, não vai desabafar com o Instagram. Instagram, hoje acordei triste, me ajuda. Aí vem um monte de gente lá embaixo. Calma, você é linda. Você é princesa. Idolatrando, né? Você é a Matando super. aquela alma. Não, na verdade, a Marvel não te contratou porque não te conheceu ainda. Você é melhor do que a Mulher Maravilha. Aí começa aquele monte de palavra de automotivação mentirosa. Bicha Matando ainda feia. mais. Tive que postar aquilo ali porque todo mundo tá postando. Não ia ver que não postei e me cobrar depois. Sim. Isso é mídia, falsidade. Eu tenho 5 mil e quase 6 mil amigos no Facebook. Mas no máximo 150 conversa comigo e curte as minhas postagens. E o resto? Nem colega não é. São companheiros de Facebook. Entendeu? É assim que funciona. Então, ande com quem vá contribuir com a sua formação, com o seu crescimento espiritual. Agora, se você tem condição para ajudar, ajude quem precisa. Mas se você não tem condição, primeiro cure você, para depois tentar curar alguém. Aí já pode ir ajudando, compartilhando o nosso podcast, Olha né? aí. Compartilhando essa conversa maravilhosa. E, pastor, muito obrigado. O mais interessante é que os temas seriam outros, né? E a gente, Pra tu ver, que vai rolando aqui. a gente e foi para outro falando. caminho. Mas importante é que tivemos esse tempo aqui. Exatamente. Né? Em nome de Jesus, que almas venham a ser alcançadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que esse podcast de vocês venha alcançar muitas almas. Amém. Como eu falei, a gente não vai passar uma visão radical, porque até porém a gente não é. Mas a gente vai passar uma visão de que é Cristo na nossa vida, para as vidas das pessoas. E se você quer viver isso dentro de você, vem comigo, vem com nós, vem com Power Jovem Cast. Eita, glória. É bênção de Deus. E é bem isso, o intuito do podcast é isso, né? É a gente trazer luz para as pessoas que não sabem aonde buscar, né? Então, ela ter essa palavra, essa visão, às vezes, ela vê na timeline dela que de 1 milhão de coisas, uma cai no nosso podcast e cai naquela palavra e ela fala assim, putz, eu Era o que eu encaixo precisava. aqui, era o que eu precisava, né? E é o que a gente vai estar buscando levar para as pessoas, né? E conhecer essa verdade que muitas vezes está escondida, né? E, pastor, muito obrigado pelo seu tempo. Flávio, muito obrigado. Isso, imagina. Certo? Eu agradeço Eu que agradeço, tá? de coração, muito obrigado. Perdão por qualquer coisa. Da onde? Eu aqui tô aprendendo muito. É uma honra estar aqui, porque eu tô aprendendo muito, A honra é minha. cada vez mais, né? E, assim, agradeço de verdade por estar aqui colaborando, né? Que a galera não sabe quando vai ser postado isso aqui, mas a gente tá cedo aqui, né? E Mas dia 5 da manhã. A gente, obrigado, Rafa. Muito obrigado. Mas então, pessoal, agradecemos você que está assistindo a gente até agora. Agradeço o pastor, agradeço o Flávio novamente. Muito obrigado. A gente fica por aqui. E compartilhe nosso podcast, abençoe a vida de outra pessoa. Muito obrigado. E é isso. Power Jovem Cast abençoando a vida de todos. Até aí.